Crianças podem ir para o culto da pequena igreja em nome de Jesus. Aleluia. Que alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente nesta noite. Glória a Deus. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor para estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Deus nos levanta do pó. Você pode estar no pó, você pode estar caído, prostrado, você pode não ter nada, mas Deus te levanta do nada, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esse é o cântico de Ana. Ana foi uma mulher estéril, que não podia ter filhos, e que buscou da parte de Deus, através da oração, um milagre. E Ana se devotou a Deus por algum tempo, buscando ao Senhor, clamando por Ele. E o Senhor ouviu a oração de Ana, e Ana faz este cântico, Ana canta esta palavra, e diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, guarde isso no teu coração. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o seu necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém, irmãos? Assim é o nosso Deus. Ele tem todo o poder de exaltar e de quebrantar, de salvar e de trazer também a ruína, de trazer a destruição, de enriquecer e de empobrecer. O Senhor é todo poderoso. E uma palavra que me chama muito a atenção neste texto é que o Senhor levanta o pobre do pó e o exalta, e o tira do monturo e o faz assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis vieram das invisíveis, daquelas que não se veem.
Deus, quando criou o mundo, Ele criou do nada. Não existia coisa alguma, mas Deus criou. E Deus o fez através da sua palavra. Por causa da sua palavra, as coisas que nós vemos vieram a existir do nada, do espiritual, do invisível, através da palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, quero que os irmãos prestem atenção, diz assim a palavra do Senhor: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, como que nós devemos nos preparar para esperarmos a vinda do Senhor? O versículo 11 continua dizendo: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda e o dia do Senhor. E nós precisamos nos preparar. E como que nós apressamos e esperamos? Evangelizando. Porque a Bíblia diz que quando o mundo inteiro estiver sabendo da palavra de Deus, então virá o fim. Então é dessa maneira que o Senhor quer nos encontrar quando Ele voltar, nos encontrar fazendo a sua obra, pregando o Evangelho e esperando que estas coisas aconteçam. E o texto continua dizendo assim: por causa desse dia, esperando o dia de Deus, por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, atente para a importância disso, irmãos, nós, porém, segundo a promessa de Deus, segundo aquilo que está prometido na palavra, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus criou todas as coisas do nada, e muitas vezes Ele refaz do nada. Ele levanta o pobre do pó, do nada, e Ele também um dia vai desfazer todas as coisas que nós vemos, e vai fazer novos céus e nova terra, os quais nós esperamos, por causa da promessa. Em Mateus nós também lemos um texto semelhante, do próprio Senhor Jesus, dizendo assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração de todos estes sinais multiplicados, sem que tudo isto aconteça. Agora veja o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja a semelhança, irmãos, desses dois textos que nós lemos. Aqui no primeiro, João, no Apocalipse, na ilha de Patmos, ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. No segundo texto, Jesus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós sabemos que isso vai se cumprir, porque está na palavra de Deus. E o texto continua no versículo 36 dizendo assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto,
vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, pensem bem, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar preparados, e como diz o texto, preparados, esperando o Senhor, arrumando a nossa vida, corrigindo as nossas vidas pela palavra. E para corrigirmos a nossa vida, nós precisamos corrigir as nossas próprias palavras. Se você perceber, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então Deus honra, e Deus, Ele coloca muita ênfase na palavra. E as nossas palavras, elas dirigem de fato as nossas vidas, para que nós estejamos em sintonia com a palavra de Deus. É necessário que o nosso falar esteja em equidade com a palavra do Senhor. Nós não podemos crer na palavra do Senhor e falarmos de forma diferente a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz, irmãos, que a boca fala do que está cheio o coração. Quando Deus criou a terra, Deus criou do nada. Deus criou a partir de si, de dentro de si. Ele disse: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Deus criou através da sua palavra, da palavra que saiu de dentro dele. Da mesma maneira, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que a boca fala do que está cheio o coração, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Então nós precisamos corrigir as nossas palavras, para que de dentro para fora, nós possamos de coração pronunciar a palavra de Deus, e termos comunhão com a palavra e o Espírito de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Nós sabemos de fonte segura que estas coisas vão acontecer, por causa da palavra, por causa da fé na palavra. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. E eu quero dizer para vocês, irmãos, quando Deus criou a terra, havia unção sobre a terra, porque está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a unção de Deus estava ali, mas nada aconteceu enquanto Deus não falou a palavra. Também da mesma maneira no ministério de Jesus na terra, ele tinha a unção de Deus e o poder de Deus. Ele mesmo disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar a boa nova aos cativos, colocar em liberdade os cativos e oprimidos do diabo, abrir a vista dos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção estava sobre ele, porém nada acontecia enquanto ele não dizia a palavra. Mas quando ele falava a palavra, os milagres aconteciam. Quando ele dizia: levanta e anda, o aleijado levantava. Quando ele dizia: seja curado, a pessoa era curada, porque a palavra tem poder. Da mesma maneira, muitas vezes as pessoas vão para o encontro com Deus e voltam cheios do Espírito Santo, voltam libertos, voltam ungidos, mas se não corrigirmos as nossas palavras, a nossa vida não será transformada. Porque a boca fala, irmãos, do que o coração está cheio, e as nossas palavras expressam a nossa fé. Na casa de Deus existe sempre palavra para as nossas vidas. Na igreja sempre tem palavra para a sua vida, e a palavra de Deus nos abençoa. Se a palavra de Deus pode criar novos céus e nova terra, também pode criar novas famílias, também pode criar novas empresas, também pode criar novos órgãos, nova coluna, também pode criar novas coisas nas nossas vidas, porque essa é a palavra de Deus. Então ame a palavra de Deus, entre em comunhão com a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Aqui o apóstolo Paulo faz uma citação de um salmo.
Ele fala de um salmo, ele cita o salmo, ele diz assim: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. E aí ele diz: também nós cremos, por isso também falamos. Que a palavra esteja no seu coração e na sua boca, aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia neste texto que nós lemos, que será como nos dias de Noé. E em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, nós vemos o que diz a palavra. Está escrito assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Veja, irmãos, de dentro para fora, porque é do coração que vem o adultério, os maus pensamentos, os pecados, tudo isso vem do coração do homem. E a palavra do Senhor continua dizendo assim no versículo 6: então o Senhor ficou triste. Algumas versões dizem que ele se arrependeu, mas essa palavra, se arrependeu, ela não é totalmente adequada, porque Deus não faz nada errado, Deus não tem e jamais terá do que se arrepender. Mas do original, essa palavra ficou triste, é Nachan, que significa Deus sofreu pesar, Deus lamentou, Deus sentiu a perda, porque Deus tinha algo e ele perdeu, ele lamentou, ele sentiu pesar. E a palavra do Senhor diz assim: por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Ele ficou frustrado, triste, porque o homem errou, e o homem muito decepcionou a Deus. Mas no versículo 8 diz: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus começou tudo de novo com Noé. Deus sofreu com a perda, mas começou tudo de novo com Noé. Está escrito em Provérbios 24:16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo pode tropeçar e cair 7 vezes, mas ele se levanta. Mas os ímpios tropeçarão no mal, serão arrastados pela calamidade, diz a palavra do Senhor. E em Gênesis 7:23 diz: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Deus permanece o mesmo, ele é o alfa e o ômega, e ele novamente aqui sofreu a perda, mas levantou este homem, e através da família dele, levantou novamente uma população para a terra. Mas no deserto, depois que o Senhor libertou o povo de Deus lá do Egito, depois que eles passaram pelas águas, no deserto, o coração deles permaneceu mau e impenitente. Por isso que mesmo as pessoas sendo batizadas muitas vezes, não é uma garantia eterna de que eles nunca mais se contaminarão, de que eles perseverarão no caminho, de que eles não voltarão para a sua vida antiga, apesar de terem sido batizados. Nós não sabemos quantas pessoas se batizam e de repente, um tempo depois, se desviam. Da mesma maneira, o povo de Deus passou pelas águas e estava no deserto, mas isso não é uma garantia, porque o povo de Deus se desviou do caminho. Números capítulo 32, versículo 11 diz: porque não me seguiram com fidelidade. É certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó.
Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. E esses seguiram o Senhor com fidelidade não significa que eles nunca erraram, que eles não cometiam pecado. Não, não, irmãos. Significa que eles nunca deixaram de crer. E isso se manifestava pelas suas palavras. Enquanto todos os outros homens foram rejeitados no deserto e se tornaram inúteis para o propósito de Deus, estes homens tinham palavras que eram em conformidade, em equidade com o Espírito e a palavra de Deus. Eles tinham fé. A murmuração do resto de todo aquele povo no deserto entristeceu o coração de Deus, porque a murmuração é proveniente de um coração perverso e incrédulo, que não confia em Deus. A Bíblia diz: não haja em vocês um perverso coração de incredulidade que os afaste do Deus vivo. A incredulidade é o pior dos pecados, irmãos. Por isso não pode haver incredulidade nos nossos corações, e é a incredulidade que nos leva a murmurar. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós podemos até nos encontrarmos no pó, nós podemos até nos encontrarmos sem nada, mas nós confiamos em Deus. Nós sabemos que o Deus a quem cremos é poderoso e pode nos levantar de qualquer circunstância, como fez com Jó. Diz a Bíblia que o final de Jó, Deus deu o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido, porque Jó não murmurou contra Deus, aleluia. Jó foi fiel, e estes homens seguiram ao Senhor com fidelidade, eles nunca murmuraram. Deus sofreu outras perdas também, mas levantou essa geração de 20 anos para baixo, e continuou com eles. Na vida, irmãos, nós podemos sofrer perdas, mas o que nós não podemos perder é a nossa fé e a nossa confiança no nosso Senhor. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando nós confiamos no Senhor, pode até tocar no nosso corpo, mas não pode tocar na nossa alma, pode até tocar nos nossos bens, mas não pode tocar na nossa estrutura, porque nada nos fará dano algum. Durante a nossa vida, muitas vezes, nós podemos sofrer perdas, podemos ser roubados. O diabo veio para isso, veio para roubar, matar e destruir, e o diabo procura roubar, e algumas vezes ele consegue roubar a nossa alegria, a família, roubar a paz, a felicidade, roubar os filhos, tocar nos filhos, tocar no casamento. Tudo isso aconteceu com Jó, tocar nessas áreas da nossa vida, mas agora que nós conhecemos a Deus, nós sabemos que isso vai acabar. Nós precisamos usar a nossa fé. Use a tua fé, irmão, para que isso acabe, porque isso verdadeiramente vai acabar. Fique atento, escute no teu coração o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Talvez você está passando por um momento como esse na sua vida. Se a sua vida, seus pertences espirituais, seus pertences materiais, sua família, seu coração, talvez alguma coisa foi lesada, talvez você foi roubado, talvez você tenha sido saqueado pelo inimigo, escute, Deus vai restituir tudo aquilo que é seu, aleluia, porque Deus é perito em restituição. É isso que Deus faz na sua vida, aleluia. E é isso, irmãos, que nós devemos fazer. Nós precisamos orar, e orar a palavra, crer na palavra, ao invés de murmurarmos, crer na palavra, declararmos a palavra, profetizarmos a palavra, nas nossas orações, na nossa intercessão. Você não pode chegar lá e só se lamentar e reclamar e chorar, não, você tem que dizer: Senhor, eu sei que o Senhor existe, e eu creio em Ti, e eu creio que o Senhor é o meu Redentor, e que o Senhor vai se levantar e vai me abençoar. Está escrito, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que faz justiça. O Senhor Jesus usou uma parábola dizendo: tinha um juiz iníquo e uma viúva, e a viúva ia insistentemente lá no juiz dizendo: juiz, eu fui lesado, eu fui roubado, eu fui injustiçado, julgue a minha causa.
E ela foi, e assim o Senhor nos ensina a orar, irmãos. E Ele diz: se aquele juiz iníquo ouviu e atendeu aquela causa, muito mais vosso Pai que vos ama vos atenderá, se assim vocês perseverarem orando a Ele de dia e de noite. Quem pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 diz assim: Deus diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor está procurando os fiéis da terra, aqueles que se colocam na brecha e intercedem e clamam. Às vezes, irmãos, o que nos foi roubado não nos é restituído, porque nós não pedimos de volta. Muitas vezes, ao invés de intercedermos pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos bens, pelo marido, pelas finanças, etc., nós começamos a amaldiçoá-los, murmurar contra eles, amaldiçoá-los. Isso não atrai a bênção de Deus. Quando nós olhamos para a oração de Ana, a oração de Ana trouxe o profeta Samuel ao mundo, e o profeta Samuel foi um intercessor, porque Deus tem um propósito com a sua vida, irmão, e quando você anda no centro da vontade de Deus, Deus realiza o seu propósito na sua vida. Preste atenção nisso. Por isso que é tão importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. E Samuel orava a Deus continuamente. Ele vivia no meio de um povo corrupto, iníquo, um povo de dura serviço que havia abandonado ao Senhor e que estava em idolatria. Ele não tinha motivo nenhum para interceder por aquelas pessoas, mas ele intercedia, aleluia. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 e 3 diz que eles abandonaram a idolatria. Finalmente eles se convenceram do pecado, da justiça e do juízo, e abandonaram a idolatria, mas diz a palavra que Samuel intercedeu por eles. Por isso que é importante, irmão, você orar pela sua família, você perseverar acreditando que a sua família poderá conhecer o Senhor, e colocá-los dia e noite na presença, e clamar, reivindicar a alma deles diante de Deus, para que sejam salvos. Orar até mesmo, irmãos, pelos estranhos da cidade. Às vezes nós passamos por algum lugar, e vemos um lugar meio quebrado, meio feio, e você pensa: como está a vida daquela pessoa? Senhor, abençoa esse comércio, abençoa essa pessoa, dê direção, unge a vida dele, revela-te a ele, traga salvação para essa vida. Deus ouve as nossas orações, e isso é muito importante, irmãos. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 7, versículo 9: e clamou Samuel por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Eu peço a você, querido irmão, nesta noite, que você tenha isso como uma palavra profética para a sua vida. Creia que Deus quer restituir 7 vezes mais de tudo aquilo que te foi roubado. Perceba, a estéril, o Senhor dá 7 filhos. Existem tantas passagens bíblicas que falam sobre isso. E às vezes você foi roubado. A Bíblia diz, irmãos, não se preocupe, porque o Senhor restitui 7 vezes. Está escrito em Provérbios 6:30, o ladrão encontrado pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. Existem coisas que se perdem, mas Deus é especialista em devolvê-los, e Deus devolve 7 vezes mais. Se te pedirem a capa, o que Jesus disse? Entregue a capa. Se chegar o ladrão e colocar a arma e dizer assim: desce do carro, dá o carro, desça do carro, entregue a chave, e não se preocupe, não se entristeça, não fique pesaroso pelas coisas materiais, porque o teu Deus tem poder de te dar 7 vezes mais do que aquilo que te foi roubado, aleluia. O Senhor é poderoso, irmãos. Por isso não se entristeça se você perdeu alguma coisa, não fique triste por causa das coisas materiais, não coloque a tua segurança nas coisas materiais, não coloque a expectativa e o valor da tua vida nas coisas materiais, mas no Senhor. Como nós temos aprendido, irmãos, ainda que a figueira não floresça,
ainda que o fruto da videira falhe, ainda que as ovelhas sejam roubadas, ainda que nos currais não haja gado, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Veja que isso é uma antecipação. E se acontecer tudo isso? E se eu perder todos os meus recursos? Não importa, Deus te levanta do nada. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não posso crer, irmãos, que o mal prevalece contra o bem. Se a Bíblia diz que quando alguém se desvia, a casa vazia e ornamentada, e os demônios que antes habitavam nela e que agora não habitam mais, dizem entre si: vamos voltar para a nossa casa que está varrida, limpa e ornamentada, e eles voltam com mais 7, e o estado da pessoa se torna pior do que antes. Eu não acredito, irmãos, que Deus não possa fazer muito mais do que isso na tua vida, te abençoando, aleluia. Está escrito em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido é aquele que Deus multiplica por 7, Deus fez isso com Noé, Deus fez isso com os remanescentes de Israel no deserto, Deus fez isso com todos na história da igreja, e Deus fará isto conosco nos últimos dias, se nós formos fiéis até o fim, aleluia. Por isso é tão importante, irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus está na nossa boca, no nosso coração, que a palavra dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Deus sempre tem uma palavra para nós, Ele não falha. Nós que muitas vezes falhamos em não trazermos os nossos ouvidos para escutá-la, e algumas vezes quando as pessoas vêm ao culto dizem: meu Deus, hoje o culto falou tudo comigo, parece que o culto foi para mim, mas quem que disse que no outro final de semana também não foi? Que Deus não tinha uma palavra para você, só que você não estava aqui para ouvi-la. Por isso é tão importante, irmãos, nós ouvirmos a palavra do Senhor. É importante nós estarmos aqui, mesmo que você não tenha vontade da tua carne, do teu desejo de vir à igreja, venha à igreja, porque Deus honra todo aquele que o busca, e o Senhor o abençoa, e o Senhor tem palavra para nós. Escute, guarde isso no seu coração, não despreze a palavra de Deus, não despreze a palavra de Deus. Quando você quer ser o melhor universitário, ou você quer que os teus filhos sejam os melhores universitários, você diz para eles: a chave para você ser bem sucedido é você não faltar em nenhuma aula. Não falte em nenhuma aula, não chegue atrasado, não perca nenhuma hora, nem um dia sequer, absorva todo o conteúdo e estude. Essa é a chave para o teu futuro, porque isso que os teus professores estão escutando vai ser útil para você no dia de amanhã. Certamente um dia você vai precisar desse conhecimento. A mesma coisa, irmãos, acontece na música. Na música, as claves servem para indicar ao músico como ler o pentagrama, isto é, a clave serve para dar o nome e a altura da nota. Como a notação musical é relativa, cada nota pode ocupar qualquer linha ou espaço na pauta, então tem a clave, e essa palavra clave é derivada do latim, que vem da palavra claves, que significa chave, é uma chave. E a chave, ou a clave que nós temos para dirigir, para orientar a pauta das nossas vidas no Senhor, é que nós não faltemos nem um domingo, nem uma célula, nem um discipulado, e que nós venhamos estudar a palavra de Deus, aleluia, porque é ela que direciona, orienta a nossa vida, e isso é maravilhoso. Deus fala agora, Deus fala nesse culto,
Esses ambientes são proféticos, e muitas vezes é num ambiente como esse, profético, de espiritualidade, onde a palavra de Deus é liberada a nós, e transforma a nossa vida, nos orienta, nos dá um norte. Deus fala agora, muitas vezes pelo que você está passando agora, mas Deus também fala agora pelo que você vai passar. E no momento em que você estiver passando no futuro, você vai lembrar desta palavra, e a tua vida vai ficar firme, você não será abalado. É exatamente isso que Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-eis a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e sopraram os rios, e sopraram os ventos, e subiram as águas dos rios, e combateram contra aquela casa, mas ela ficou firme, ela não se abalou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Jesus disse: porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você está na palavra, não há provas que você não possa passar. Se você está na palavra, não há problemas que você não possa vencer, não há pó do qual Deus não te levante, não há perdas das quais você não possa se recuperar. Se você está na palavra, creia na palavra, não importa a tua idade, não importa o que você perdeu, Deus tem poder para restituir, irmão. Por isso use a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, irmão, Deus vai te levantar. Creia que a tua fé é maior do que os maiores recursos de qualquer pessoa nesta terra. Creia nisso, porque os recursos dos quais nós buscamos são ilimitados, porque o Senhor nosso Deus é o Deus criador do universo, e o universo, os cientistas dizem, está em plena expansão. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Esse é o teu Deus, e nós como crentes temos acesso ao infinito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Você crê? Glorifique ao Senhor, igreja. Oh, aleluia. Nós estamos falando do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Juízes capítulo 6, versículo 15, nós encontramos a história de Gideão. Deus chamou Gideão, e Gideão respondeu: ah, meu Senhor, com que? Algumas versões dizem: como? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Josué perguntava: com que? E ele se preocupava: com que? Mas Deus disse: com que não é a pergunta é com quem. Aleluia. Não com que, não se preocupe com o que, se preocupe com quem, porque o com quem proverá o com que na sua vida. Aleluia. Você crê, irmãos? Isso é fé, e a fé é assim, a fé traz as coisas à existência do nada. Se nós tivéssemos ali à disposição os recursos, não precisaríamos da fé, mas porque não temos, não andamos por vista, mas andamos por fé, andamos pelo que cremos. Aleluia. E Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui, Senhor, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Aleluia. E em Lucas, irmãos, Jesus diz assim aos discípulos: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Você acha que Jesus não queria que eles tivessem as coisas? Claro que queria. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas Jesus queria que eles tivessem a experiência da provisão de Deus, que eles tivessem uma experiência que Deus provê. E ele disse: não levem dinheiro, não levem alforge,
não levem 2 túnicas, vão só com a roupa do corpo, vão. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, diz assim a respeito do pai da fé: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. E isso é oportuno para nós. No monte do Senhor se proverá. Porque é ali, irmãos, figurativamente, no monte da oração, do teu quarto, do teu tempo a sós, da tua intercessão, da tua fé, das declarações, aleluia, da tua palavra, que o Senhor vai prover tudo o que você necessita. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A bênção da promessa de Deus, da palavra de Deus, e esta promessa é para nós, porque está escrito que os filhos de Abraão são os da fé, e inclui os gentios que creem. Diz a Bíblia que nós somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa do Espírito. E para os israelitas, fala a palavra do Senhor: vocês acham que por serem filhos de Abraão, está tudo certo? Estão enganados, porque até destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então se arrependam e produzam fruto de genuíno arrependimento. Bendito seja o Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, nós somos herdeiros dessa promessa. A bênção, a promessa, a palavra. Esaú desprezou a bênção, Esaú desprezou, vendeu, ele desprezou, e muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Como, pastor? Não vindo ao culto, não vindo ouvir a palavra, não tendo sede de Deus, não indo ao discipulado, não indo na célula, para compartilhar, para comer a palavra, para comungar da palavra, com a vida do corpo, não buscando e estudando a Bíblia Sagrada, no nosso tempo devocional. O que nós estamos fazendo, irmãos, com a nossa vida? Estamos fazendo a mesma coisa que Esaú, vendendo, às vezes por uma lentilha, às vezes por uma programação, às vezes por ficar rolando tela. Diga misericórdia, irmãos. Já Jacó pagava, quis comprar, dava tudo o que tinha pelaquela promessa. Ele desejava a promessa, ele honrava a promessa, ele queria a promessa, ele queria a palavra de Deus sobre a vida dele, e ele comprou, e Deus o abençoou. E diz a palavra, irmãos, que o seu irmão ficou enfurecido, depois que viu a burrada que tinha feito, se enfureceu contra Jacó, e no coração intentava matá-lo. A mãe ficou sabendo e disse para Jacó: olha, fuja, vá para os nossos parentes, vá para longe, porque o teu irmão intenta matá-lo assim que passar o luto do teu pai. E Jacó saiu sem nada. Ele era herdeiro de Abraão, Abraão era muito rico, por causa da promessa Abraão era muito rico, mas agora Jacó sai só com a promessa, sem nada. E eu quero ler aqui para os irmãos, em Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim: ele saiu sem nada, irmãos. Partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali para dormir. Ele não tinha nem cama, não tinha travesseiro. Ele chegou lá no relento, pegou uma pedra, colocou aquela pedra como travesseiro para dormir. E o versículo 12 continua dizendo assim:
e sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Olhe isso aqui: em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito missional de Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Agora sobre Jacó: em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus e a porta do céu. Muitas vezes, irmãos, quando você se encontra assim, no vazio, no nada, esse é o lugar onde nós temos um encontro com Deus e onde nós percebemos que existe uma ligação da terra ao céu. E ele viu isso, que os céus governam, anjos subiam e desciam, e Deus falou com ele. Talvez a sua vida está no vazio hoje, mas lembre-se, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que o Senhor disse: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja separação entre a parte seca e a parte de águas, e houve separação. Da mesma maneira, irmãos, as tuas palavras de fé, as tuas palavras segundo a Bíblia Sagrada, têm o poder de te tirar do vazio, porque quando você profere a palavra de Deus, você se torna um profeta, você está profetizando a palavra de Deus, seja ela uma palavra de profecia, que vem por inspiração do Espírito Santo, e que o Espírito Santo coloca na tua boca, e você fala a palavra, quanto a palavra que já está escrita, que nós já temos, quando nós falamos, quando nós concordamos, quando nós confessamos, quando nós cremos nela, nós nos tornamos profetas, aleluia, e ela nos tira do vazio. Deus nos levanta, Deus nos abençoa, glória a Deus. E o texto continua assim, no versículo 18: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sob cujo topo entornou o azeite. Ele só tinha aquilo, irmãos, um vidro de azeite, e ele pega aquela pedra que foi o travesseiro dele, porque ele não tinha cama, mas ele não murmura contra a situação, ele unge a pedra, e ele apresenta aquilo como oferta a Deus, e ele derrama aquilo como sacrifício ao Senhor, e ele unge aquela pedra. Então, irmãos, não importa a condição onde você se encontra hoje, não murmure, unja, abençoe, mesmo que você está dormindo na pedra hoje, abençoe, unja, porque Deus está contigo, aleluia. E o Senhor diz: eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não temas, não te espantes, porque eu te tomo pela tua mão, a tua mão direita, e te digo: não tenhas medo. E o texto continua, irmãos, dizendo assim: sobre cujo topo entornou o azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, ele não tinha nem pão nem roupa, mas se o Senhor me der pão para comer, e roupa para que me vista,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Deus é fiel, mesmo que você venha se encontrar sem nada, irmãos, Deus é capaz de te levantar. Talvez porque você nasceu numa condição assim, talvez porque você se colocou nessa condição voluntariamente, como os discípulos, que decidiram largar tudo para seguir a Jesus. Ou talvez porque te forçaram, te roubaram, te forçaram a estar nessa condição, as circunstâncias te levaram a essa condição. Deus quer te levantar, e Deus quer, independente da maneira como você chegou aonde você está, Deus quer que você seja levantado. Deus vai te levantar. O nada é um lugar para descobrir algo novo, um lugar para nós descobrirmos e conhecermos mais ao Senhor nosso Deus. Não importa se hoje você está dormindo numa pedra, ao invés de dormindo numa cama, unja essa pedra. Não reclame do incômodo que você está passando agora, do desconforto, como fizeram os filhos de Israel na provação no deserto. Mas bendiga o teu futuro, pois é a fé que honra a Deus e que atrai a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos, em nome de Jesus. Esse é o Deus em quem cremos, e Ele está aqui nessa noite. E eu quero que nesse momento você não só ouça a minha oração, mas que você ore também, que você possa entregar a tua vida ao Senhor. Tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Assim como nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Estarão dois numa empresa, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois num comércio, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois numa cama, o preparado, que busca a Deus, que crê, que espera, será levado. Esse que adora a Deus, esse que ama a Deus, e a vitória vai ser muito grande, irmãos. Que Deus possa nos abençoar.